do rancho, do Vila Calango e de outros hotéis, tá? Depois ela vai apresentar e ela vai complementar com essas informações. E junto aqui com a gente está a Stephanie também, e ela é que cuida da parte de marketing, de relacionamento da iGroup, e eu fico como representante comercial deles aqui no Rio, cuidando aí especificamente do Vila Calango e do Rancho do Peixe, da Vila Calango e do Rancho do Peixe, e eu vou deixar agora a palavra com a Silmara, que vai poder apresentar melhor aí para vocês, tá? Sejam bem-vindos e obrigado mais uma vez pela presença de todos. Obrigada, Rafael. Olá a todos, boa tarde. Então, eu sou Silmara. Obrigada aí ao Daniel, ao pessoal da Orinter aí pelo convite. A gente ficou muito lisonjeado, né? Acho que esse é um momento aí, né? Que quando eu entrei agora na sala, né? O Daniel estava falando isso, né? Da gente estar mais positivo, né? Mais ali, né? Agora no momento que vamos falar de retomada, vamos falar de aos poucos a gente ir voltando, né? A nossa vida normal. Então, para a gente, sempre quando tem essa oportunidade de fazer um bate-papo com todo mundo, né? Porque às vezes a gente fica muito ali só no e-mail, e agora com esses canais também, a gente fica ainda longe, né? De conversar diretamente. Então, essa é uma oportunidade que eu acho que vai ficar mesmo para no período pós-pandemia, né? Da gente estar sempre podendo fazer essas conversas, né? Com bastante operadores, né? Com o pessoal do trade, eu acho que é muito positivo, né? Então, fico muito feliz e já me coloco desde já à disposição de vocês, né? Depois a Stephanie, que está também à frente desse contato mais perto aí com agentes e operadores também, para disponibilizar meu contato, para que a gente possa estar sempre à disposição de vocês no que vocês precisarem. Então, hoje eu estou aqui em nome da Vila Calango e do Rancho do Peixe, então, né, que são essas duas pousadas lá em Jericoacoara. Daqui a pouco a gente já compartilha a tela aí com vocês para começar a nossa apresentação. Mas também temos uma parceria, né, um selo que se chama eGroup também. Então, para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais, também a gente tem aí parceria com vários hotéis do Ceará, principalmente somos muito ligados à questão do kitesurf. Então, também aí podemos ajudar vocês, às vezes, quando quiserem fazer aí algum roteiro específico no Ceará, principalmente, a gente está à disposição para ajudá-los também, Rota das Emoções, Lençóis, a gente conhece bastante o pessoal de lá. Ô, Silmara, aproveitando, que acho que é bem legal de colocar e fazer sempre uma coisa bem interativa aqui para tirar todas as dúvidas. Queria convidar todos os agentes de viagem, faça as perguntas através do chat, vamos responder todas, ou se preferir, abra o microfone e pergunte, que é importante a gente aproveitar esse momento para tirar todas as dúvidas. Eu falo que eu fico feliz só de ver o seu sorriso, pelo momento que a gente passa e a energia que traz. E uma coisa que eu falo muito para o mercado, que eu gosto muito, é essa aproximação tanto do Vila Calango como do Rancho do Peixe do mercado. Porque, assim, sempre parecia um produto muito distante. E são produtos fantásticos pela localização, pelo que oferece, para a chegada do Rafael aproximou cada vez mais, condições comerciais, aproveitar os agentes de viagem que estão aqui, agradecer pelo que vocês estão fazendo, as condições comerciais para a Orinter, disponível no nosso portal, seja comissionamento, seja forma de pagamento, então isso ajuda muito para poder ofertar esse produto. E aí sempre tem uma boa pergunta, senão o Jorge vai me matar que está nos acompanhando. O Rancho do Peixe, Vila Calango, faz parte do glamping ou não? Desse segmento glamping. Como que é o Rancho do Peixe, sim. A gente até teve uma reportagem daquele programa Hotéis Incríveis, que justamente o tema era glamping, e aí eles colocaram o Rancho do Peixe. Então, o Rancho do Peixe está mais próximo desse conceito de glamping, né? Que é o camping com glamour, né? Que eles falam agora. Porque o Rancho... o Rancho do o rancho, ele acaba sendo, né, o bangalô todo de madeira, com palha, então ele traz um pouco essa coisa de cabana, né, uma coisa mais rústica, e até pela distância que tem entre um bangalô e outro, então ele acaba trazendo um pouco desse conceito, sim. A Vila Calango não, a Vila Calango já tem mais aquela coisa mais charmosa, mais aconchegante, tem as acomodações também em alvenaria, né, que aí já é aquela coisa mais a gente tenta lembrar um pouquinho a coisa como era dos pescadores, da Vila de Pescadores, lá de Jericoacoara. Então, acho que a Vila Calango não se encaixa, não, mas o rancho, sim. O rancho está dentro desse conceito. Vocês são listados em vários sites internacionais sobre glamping, viu? Exatamente. Mas eu acredito que também o Calango, ele também tem um pouco esse conceito, porque é luxo, sim, é conforto em meio à natureza. A gente sabe que Jericoacoara tem uma natureza exuberante, né? Mas vamos que vamos aí. A gente fala que é um luxo essencial, um luxo diferenciado, assim.
Isso, e assim, é justamente isso. Como a gente tem muito esse conceito da sustentabilidade, a gente preservou muito do lugar, até na própria Jericoacoara, né? A gente está ali bem do lado da duna, bem do lado do parque. Então, Jericoacoara, ela teve um crescimento nos últimos 10 anos, né? Que ali ficou ali um pouco mais populosa, muitas construções. Então, a Vila Calango, a gente fala que ainda ficou ali uma caixinha de joia ali no cantinho, ali na esquina ali, que continuou preservando. Então, até quando tem fotos que a gente vai mostrar aí, que você vê assim, o quanto muda a vegetação, né? Quando a gente olha para a Vila Calango comparado com outros lugares. Então, tem muito essa questão, esse contato com a natureza fica dentro desse conceito de glamping, né? Então, você tá ali, você tem um calanguinho do teu lado, legal, um sapo, a pererequinha, e a gente fala muito isso, tem que entender o produto. Porque é luxo, é conforto, mas tem a sua rusticidade, e tem justamente essa peculiaridade que traz aí essa surpresa, né? Essa coisa da experiência para o hóspede. Particularmente, eu sou mais apaixonada pelo Vila Calango, tive a oportunidade. Primeiro que você falou bem pela localização que está e pela proposta que o Vila Calango tem. É um produto totalmente diferenciado, lógico, no lugar, não que o Rancho do Peixe não seja, porque está numa praia fantástica, uma localização bacana, mas o Vila Calango tem um charme totalmente diferenciado. Eu falo que está ali no portal da entrada, você é obrigado a passar pelaquela ruinha, é importante passar ali pelas dunas, e a localização favorece muito. Você falou bem, está bem no cantinho mesmo. É um produto que tem que se vender de olho fechado, é difícil, né? Agora está voltando à venda, mas sempre tem que vender com uma certa antecedência. Então era legal você também colocar isso. Qual que é o melhor período para se comprar esse tipo de produto, antes da gente entrar na apresentação? Quanto tempo antes? Para quem que é indicado? Como que oferta? E como eu comunico isso? Aqui a gente está com quase 70 agentes de viagem, está entrando mais gente. Como eu comunico esse produto para despertar um interesse para o cliente comprar? Tá. Até já fazendo também um gancho com o que você falou antes da sua preferência pela Vila Calango, a gente costuma muito dizer assim, que essa venda casada, né, às vezes também de aproveitar dos dois, eu falo que você aproveita do melhor dos dois mundos. Porque você tem o Rancho do Peixe, que eu acho que, assim, às vezes é para quem, quando chega, né, até por ele estar mais perto ali de dos aeroportos, e aí você chega no Rancho do Peixe, que você dá aquela desopilada mesmo, né? Aquele momento de você desconectar, né? E ter aquela imersão, o rancho, aquela coisa mais wild, mais selvagem. E aí você dá aquela... A gente chama o Rancho do Peixe de refúgio, né? Porque você tem uma área enorme de vegetação, do vento. E ali tem os passeios que ficam ali daquele lado da região, né? Que é o lado leste lá do Rancho do Peixe. E aí tem a barrinha, tem as lagoas, então você vai ficar ali naquele período e depois, o que a gente recomenda, às vezes, você fazer 3+3, pelo menos 2+2 o mínimo, né, 4 dias que seja, né, no lugar, porque para chegar já tem a sua logística, né, e aí você aproveitar, então, os passeios ali da região e aproveitar o Rancho do Peixe, até para quem quer aprender kitesurf também, né, porque lá a gente tem uma estrutura incrível, né, e é um dos melhores lugares para aprender, mas também friso muito para desmistificar essa questão de que lá é só para kitesurfista, e não é, a gente vai conversar um pouquinho disso, né, ao longo da nossa conversa hoje da apresentação. E aí, depois, você também tem a opção de ir para Jericoacoara. A gente tem o traslado entre as duas pousadas, que é incluso na diária, dá cerca de 20, 30 minutos, depende da maré, né, esse tempo do carro, porque aí ele é um caminho, né, você, depois do Rancho do Peixe, para chegar em Jericoacoara, ele é caminho todo pela praia. E aí você vai para Vila Calango, que aí você tem aquele burburinho, aquela coisa de vila, né, de praia. Então, é a rua principal, com todos os seus restaurantes de todos os tipos, tomar um sorvete. Então, aquela coisa toda que tem do charme, né, bucólico, né, vamos dizer assim, de Jericoacoara, e os passeios que tem para o lado do lado oeste de Jericoacoara, que aí vem Tatajuba, tem o Parque Nacional, tem os passeios lá. Então, eu digo, aproveitar os dois, eu digo que é o melhor para você aproveitar o melhor dos dois mundos, mas, claro, entendendo o perfil de cada hóspede, que a gente fala um pouquinho isso depois, mais para frente. Mas o melhor período, assim, vamos dizer assim, nosso período de vento, de temporada, ele começa ali em julho, né, e vai até janeiro, né, vamos dizer assim, que é o período que a gente fala que é a época a temporada do vento. E de fevereiro a junho, a nossa baixa temporada. Começa em fevereiro já o período das chuvas, que eles chamam lá, que já é o período de inverno, então acaba que diminui um pouco o vento. Aí você tem uma outra característica do lugar, que aí realmente eu falo que é mais imersão mesmo, porque lá é muito... No Ceará não faz frio, então o que muda mesmo é a chuva,
mas não é um lugar que chove o dia todo. Então, é aquela chuva que cai de manhã e depois dá aquela estiada. Mas é um período mais para quem realmente, às vezes, quer mesmo descansar, ficar lendo um bom livro na rede, com uma gastronomia bacana. E aí é mais esse período da baixa temporada de fevereiro a junho. E aí, normalmente, os nossos hóspedes, eles se programam, né? Os brasileiros, vamos dizer assim, com 3, 4 meses de antecedência, e o pessoal de fora um pouquinho mais, 6 meses de antecedência, pelo menos, que o nosso pessoal se programa para poder estar indo para lá. Então, mais ou menos isso, assim, acho que ficar pelo menos uns 4 dias para aproveitar. Logo mais falo da questão do acesso, enfim, na apresentação, então não vou ficar adiantando muito aqui a informação, mas é isso, assim, e com essa antecedência acho que já dá para programar bastante. Silmara, muito legal. Vamos lá, estamos por conta de vocês. Como você quiser começar a startar aí essa dinâmica. Tá, só me lembra uma coisa, Daniel, por favor. Quanto tempo eu tenho? Como é que é essa dinâmica hoje? Apresentação, depois bate-papo? Me lembra como que tá isso aqui? Na verdade, a gente tem 1 hora aí desse bate-papo, entre bate-papo e apresentação. E aí a gente vai fazer interagindo no meio da apresentação, você pode parar para responder. E caso estoure um pouquinho, a gente abre um pouquinho mais para você responder as perguntas. Mas muitas por exemplo, já tem pergunta aqui do agente de viagem. Como funciona o trânsito entre as pousadas? Oferece serviço ou não? Eu sei que você vai vai explicar na apresentação aqui. Bom, Esther, coloca aí a apresentação, então a gente começa. Eu vou tentar não falar muito rápido, porque às vezes eu tenho um pouco essa coisa de já começar a soltar um monte de informação. Mas é isso, fiquem à vontade, às vezes, de ir me interrompendo, já perguntando para aproveitar ali o momento do assunto. A Stephanie também vai estar, e o Rafael vão estar me ajudando também na questão do chat também, para trazer as perguntas, e a gente vai tentando trazer um pouco, então, esse panorama geral. Silmara, só aproveitando, Silmara, só desculpa te cortar aqui, aproveitando para falar para todos os agentes de viagem, que nós iremos disponibilizar, sim, essa apresentação, que ela vai repassar aqui com maiores detalhes, o Rafael já enviou, teve essa delicadeza de enviar esse conteúdo, a gente vai apresentar depois, enviar para vocês. Então, deixa os e-mails, siga a Orinter nas redes sociais, Telegram, YouTube, porque esse vídeo vai ficar gravado aqui no YouTube. Então, se você está assistindo através do YouTube, aperte o sininho para ser sempre recomendado e lembrado dos nossos vídeos, e curta aí a Orinter no nosso YouTube, em todas as redes sociais, Telegram, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, estamos em tudo que é lugar. Então, sempre procure a Orinter 100% focado no agente de viagem. É com você, Silmara. Obrigada, Vocês conseguem ver minha apresentação? Então, todo mundo vendo a tela? Sim, né? Sim. Bom, então, só falando um pouquinho também, então, da nossa história, né? Então, a Vila Calango já está aí há 20 anos, né, no mercado, o Rancho do Peixe está há 15 anos, são essas duas pousadas, né, as duas, uma com 24 quartos, né, que é a Vila Calango, a irmã mais velha que a gente fala, e o Rancho do Peixe com 26 bangalôs. Então, nós estamos lá, então, na região de Jericoacoara, então, Vila Calango, exatamente em Jericoacoara, e o Rancho do Peixe na Praia do Preá, que é uma praia antes de Jericoacoara. Aí já dá para vocês terem uma ideia, né, nessa foto, um pouco do que eu falo dessa diferença, né, vamos dizer assim, entre o Rancho do Peixe e a Vila Calango, porque o Rancho do Peixe tem aí uma área de terreno dele aí de quase 70 mil metros quadrados, então os bangalôs eles estão bem distribuídos. A Vila Calango já é uma área menor, até por ser em Jericoacoara, né, lá com áreas menores, mas que tem um pouco já também dessa questão de integração com a natureza. Então, vamos começar falando um pouquinho da Vila Calango, mostrando um pouco mais dentro, né, dos quartos. Uma coisa, então, antes, que eu esqueci, que eu falei que ia falar para vocês antes, né? O acesso até as pousadas, né? Então, a gente tem o Aeroporto Internacional de Fortaleza, e aí dá uma cerca de 4 horas, 5 horas de carro para chegar até as pousadas. Você consegue chegar de carro até o Rancho do Peixe, então o hóspede que quer alugar seu próprio carro, quer ir com seu próprio carro, consegue ir até o Rancho do Peixe de carro, porque aí tem a estrada e tem o asfalto até chegar, o calçamento, né, até chegar ao Preá, e aí do Preá para Jericoacoara você vai para a praia, e aí então só carros 4x4 é o que a gente recomenda para poder estar fazendo esse trecho do Preá até Jeri. Então, nesse transfer, então já até adiantando um pouco para não perder essa pergunta, a gente oferece transfers entre as pousadas, incluso na diária, em alguns horários definidos. Então, sai um transfer do Rancho do Peixe, por exemplo, às 10 da manhã, depois sai um às 4h30 da tarde, depois sai outro às 7 da noite, que é mais ou menos os horários que a gente viu, né? Quem quer passar o dia em Jericoacoara, quem quer ir ver o pôr do sol em Jericoacoara, ou quem quer ir jantar em Jericoacoara.
e depois tem o inverso, né, nos horários casando, né, mais ou menos nesses mesmos horários, que aí o transfer vai e depois volta, também trazendo também o inverso, né, de quem está voltando, de quem quer vir passar o dia no preá, jantar lá no rancho, no preá, ficar fazendo aula lá, enfim, aproveitando. Lembrando Silmara, sim. Desculpa cortar, só aqui aproveitando que a Cláudia fez uma pergunta que sim, é oportuna. O transfer somente entre os 2 hotéis ou o transfer também é válido para ir até a vila e voltar? Sim, porque assim, a Vila de Jericoacoara está dentro da, né, aliás, a Vila Calango está dentro da Vila de Jericoacoara. Então, você pega o transfer, vai descer ali na porta da Vila Calango, você pode ir para onde você quiser lá em Jericoacoara. Perfeito. Agora, só lembrando que ele é para hóspedes, né? Então, se você é hóspede do rancho e quer ir para a Vila de Jericoacoara, não necessariamente para a Vila Calango, você vai usar o transfer. O transfer é pré-Jeri, mas para hóspedes. E aí, às vezes, acontece isso. Por exemplo, quem vai com o seu próprio carro, deixa o carro lá no Rancho do Peixe e usa esse transfer para, se está hospedado na Vila Calango, para ir para a Vila Calango, ou se está fazendo as duas, né? Fica primeiro no rancho e depois usa o transfer para ir para a Vila Calango. A gente tem fornecedor de transfer, parceiro nosso, que a gente vende esse transfer privativo, então, para quem não está indo de carro. E aí, o transfer vai te pegar na porta do aeroporto, o hóspede, né, vai estar lá com a plaquinha, com o nome da pousada, o nome do hóspede, e aí leva até a pousada, seja Vila Calango ou o Rancho do Peixe, tá? O transfer privativo a gente faz com Hilux, com SW4, também tem uma van para famílias maiores, ou para quem, às vezes, está muito resistente com esse deslocamento, porque, às vezes, o aeroporto de Jericoacoara, que eu vou falar daqui a pouquinho, os voos ainda não são tão frequentes. E aí essa van é uma van que ela tem as poltronas, são leitos, e aí você descansa melhor nessa viagem, né? Também, às vezes, para quem fica mais resistente a esse trajeto de estrada. Mas é uma estrada que foi recapeada há pouco tempo, então está em ótimas condições. É um percurso bem tranquilo, né? Vamos assim, diferente, às vezes, de quem conheceu em outras épocas, que foi há 10 anos para lá, que aí era uma outra realidade. Isso já melhorou bastante. Além disso, a gente tem também o aeroporto, então, de Jericoacoara, que aí esse aeroporto está operando aí há cerca de 3 anos. Hoje, as companhias Gol e Azul, né, que operam com esse aeroporto, mas lembrando que nesse período agora de pandemia, né, a Azul suspendeu os voos nesse aeroporto, a Gol está operando agora já com voos a partir de agosto, aos sábados, a Gol está vendendo, inclusive com preços bem atrativos. Mas em situação normal de temporada, a gente costuma só não ter voo na segunda-feira. Tem voo de terça a domingo, né? E com as duas companhias saindo, voos diretos saindo de São Paulo, né? Com o hub da Gol, ou de Viracopos e Belo Horizonte com o hub da Azul, né? Que são os voos diretos, ou então, quem compra de outros, aí tem que fazer essa conexão num desses aeroportos. Bom, então vamos entrar um pouquinho, acho que não sei se alguém ainda tem mais quer falar alguma coisa mais referente ao trajeto, ao traslado. Não, eu acho que é até importante falar do aeroporto, teve uma mudança da frequência, né, Silmara? Antes você tinha mais voos, agora hoje você deixou muito claro com essa frequência aos sábados, mas nós entendemos com a normalidade, com o volume, deve voltar às demais frequências, como operava, né, durante a semana, que teria sido aquela frequência, né? Isso. Espero que até o final do ano já esteja tudo normal de novo, né? Na frequência do voo, que é isso. Seria de terça a domingo ter voos para Jericoacoara. E uma dica importante aqui para colocar: os voos ligam aqui ao São Paulo, Campinas, Fortaleza até o destino, que é esse voo, né? Que a gente tem diretamente para Jericoacoara. Como que você entende hoje? Hoje tem um cliente que faz aquela preferência que ele passe em Fortaleza, porque ele quer conhecer a cidade, se hospedar ali em Fortaleza e depois seguir através de um transporte até Jericoacoara, o próprio Rancho do Peixe ali pela praia, no 4x4, como você sugeriu bem. Qual seria uma opção que combina muito bem com o Rancho do Peixe e com Vila Calango em Fortaleza, para esse cliente ficar e não ter um choque? Porque eu falo que tem muito isso também, que é uma venda certa, né? Então... Olha, Fortaleza especificamente é muito difícil, porque é muito urbano lá, né? Então, você achar alguma coisa... Os nossos produtos são produtos, né, assim, muito dessa questão, né, da natureza. Mas, assim, a gente tem ali, talvez ali por perto, ali, não tão Fortaleza, mas às vezes ali mais perto ali, o Carmel, né, o Vila Marola, né, que é a Taíba, né, que está ali a uma hora de Fortaleza, 40 minutos de Fortaleza.
que aí são produtos que eu acho que são bacanas também, que estão nessa mesma linha, que inclusive também são parceiros do E-Group, né? Então, que eu falo, às vezes, quem quiser vir quebrando, dá para fazer sim. Tem o próprio Vila Mango em Caraí, que é meio do caminho entre as duas, que aí esse é um produto super parecido com o nosso. Então, tem aí parceiros também, né, que inclusive estão também dentro vamos dizer assim, do cardápio do E-Group, que estão bastante. Ou mais para cima, um pouquinho ali, o Jaguaribe Lodge também, que fica ali em Fortim, né, quem quer explorar mais o estado, do Ceará, mas aí é no sentido oposto de Jericoacoara, né, para ir para lá. Mas esses são assim, mas Fortaleza especificamente, Daniel, eu fico te devendo um que seja mais do nosso estilo, porque aí realmente lá é muito mais urbano, né, assim, né. Mas Silmara, realmente a pergunta foi proposital justamente para você passar essa visão, porque muitas vezes, tanto o Rancho quanto o Vila Calango não combina ali com a cidade, sim, que nem você falou, você foi para Paraíba, você vai para outras regiões que faz o sentido. Ele pode fazer até um passeio por Fortaleza, mas faz sentido conjugar com outro produto. É para ficar uma dica para os nossos agentes de viagens que estão nos acompanhando, com o que conjugar, né? Porque automaticamente acaba que é Fortaleza a cidade. E, na verdade, nem sempre essa é a melhor opção, né? Quem é família, às vezes acaba aproveitando muito o Beach Park, né? Para ir, né, com a família, às vezes até faz parte da negociação com os filhos, né? Às vezes, né? Eu vou um pouco para atender você e depois vamos atender a gente, os adultos. Não que Fortaleza, o Jericoacoara, enfim, as nossas pousadas também, as crianças curtem bastante, mas às vezes, né, quer um pouco daquela coisa, né, de parque, essas coisas assim. Então, tem bastante gente que a gente tem muito esse de transfer e pegar hóspede no Beach Park também, que é uma opção também. Bom, aqui a gente tem um pouco dessa visão aí aérea aí da Vila Calango, essa entrada pela praia, né? Ali tem essa visão aí da nossa piscina, já mostra um pouquinho aí da nossa vegetação, um pouco dessa entrada, assim, a piscina de pastilhas vermelhas, acho que virou um cartão postal da Vila Calango, também é bem conhecido lá. Então, a gente está ali, bem ali no cantinho ali superior, ali esquerdo da foto, você já vê ali um cantinho da Duna do Pôr do Sol, que inclusive é também um dos cartões postais de Jericoacoara. Infelizmente, ela tem diminuído ao longo dos anos, então já não é aquela duna tão suntuosa como era antigamente, né? Acho que já tem até uma que está mais atrás, que eles já estão dizendo que vai ser a que vai substituir essa, que ela, aos poucos, o vento está levando a água da areia da duna para o mar. Mas aí essa duna do Pôr do Sol, ela, todo final de tarde, aí ela fica salpicada de gente aí que quer aproveitar, porque uma das características, né, do lugar é o sol se pôr no mar, né, dessa região. Então, é lindíssimo de ver. Mas eu costumo brincar que a Vila Calango é o camarote do pôr do sol, porque você também está num lugar super privilegiado. A gente coloca nesse gramado que tem aí na frente aí da piscina, a gente espalha colchonetes aí, no sábado tem um sunset que a gente faz com DJ, a gente serve uns drinks, uns petiscos, então fica aí um camarote aí para assistir o pôr do sol para quem é hóspede da Vila Calango. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre a nossa estrutura, né? Aí, então, você tem uma visão do terreno todo ali da Vila Calango, e acho que eu pego muito essa foto para mostrar mesmo essa questão do quanto a gente prezou por preservar a vegetação nativa do lugar, até ali mais no cantinho superior à esquerda aí também do terreno, da foto, um dos nossos apartamentos, o coqueiro, ele passa pelo meio do quarto, que é justamente assim, a gente se adequou à natureza e não fez com que a natureza se adequasse a gente, né? Então, a gente deixou tudo lá do jeito que a gente encontrou sempre que possível, né? Então, aí é um pouco dessa estrutura, só para vocês verem até, também para entender isso, né? A Vila Calango é a caixinha de joia, mais charmosa, menor, que te abraça, né? A gente costuma dizer que aí é o quintal, esse meio que tem aí, as crianças gostam muito de ficar ali. Então, tem essa questão dos quartos estarem ali mais próximos, então, para a mãe estar ali de olho na família, enfim, as pessoas aproveitam bastante esse meio aí, que tem aí uma camona aí, então temos todas as nossas estruturas que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Então, a gente falando um pouquinho dos quartos, das nossas acomodações. Inclusive, aí também nessa região, nessa área da foto anterior, só também a gente faz um trabalho também com a comunidade também de adoção da praça. Então, inclusive, essa foto atualizada agora, né, que se vocês depois tiverem oportunidade de olhar, a gente pode fazer num segundo momento, a gente fez uma revitalização do paisagismo aí dessa lateral,
ficou bem bacana também como adoção, né, para que ficasse ali a praça para o pessoal de Jericoacoara, para quem estivesse visitando. Bom, vamos lá então. Falando um pouquinho das nossas acomodações. Como eu falei, a Vila Calango tem 24 quartos. Dos quartos, assim, também cartões postais, são as palafitas, né, que são essas que estão aí do lado direito da foto. E, aliás, eu nem sei se eu estou falando direita ou esquerda, mas às vezes fica espelhada a foto, né? Então, o meu direito não é o direito de quem está olhando. Mas é essa aí que ela está a 3 metros do chão, né? Sob eucaliptos, que é um quarto super charmoso para casal, né? Só acomoda casal, tem uma cama de casal. E aí tem essa varanda que você vê o pôr do sol, tem a opção de você estar com vista para o mar ou vista para a duna. A gente tem 6 quartos nesse estilo. Que aí esses são os únicos quartos da pousada que não possuem ar-condicionado pela arquitetura deles, que aí é esse conceito do glamping, que a Vila Calango ainda ficou com o pezinho nele também, justamente por isso, que aí elas são de madeiras, cobertas com palha, né, como palafitas mesmo, então teve essa arquitetura para receber essa ventilação natural. Os demais quartos da Vila Calango, eles já são de alvenaria, né? Então a gente tem os bangalôs que ficam ali no chão da pousada, a gente tem 8 bangalôs. Ele é o bangalô, ele divide, né? Ele é uma meia-lua um quarto e a outra meia-lua o outro quarto. Então a gente tem 4 complexos desse, né? Que divididos transformam nos 8 bangalôs, que acomodam então uma cama de casal com uma de solteiro e pode até ter mais uma cama adicional ou um berço se precisar. Mas tem muito... Pode falar. Um ponto importante da acomodação. Gostaria que você repetisse, então, como acomoda a cama de casal e a cama de solteiro. E qual que é a política hoje de gratuidade de criança na Vila Calango? Qual que é a acomodação máxima que você consegue colocar nesse bangalô? A gratuidade de criança se existe e como ficaria o máximo que dá para colocar num apartamento ou numa palafita dessa? Porque essa é a pergunta dos agentes. Ah, mas dá para colocar mais um passageiro? Ah, não dá para dar um jeitinho? Então, acho que é importante aqui, já que você está falando bem. Bom, a gente tem na nossa política, então, uma criança de 7 anos cortesia como política padrão, mas agora, nesse período, a gente está com promocional, né, nesse segundo semestre, com 2 crianças, cortesia até 7 anos, tá? Nossas diárias, então, são com café da manhã incluso também, né, que essa é uma informação também importante. A gente tem nos comforts, na nossa categoria comforts, falando da Vila Calango especificamente, são os quartos maiores, que eles têm uma cama de casal e 2 de solteiro. Então, acomodam 4 pessoas, uma família com casal e 2 filhos, e sempre tendo essa possibilidade de ter um berço adicional ou uma cama adicional, dependendo para acomodar em casos mais excepcionais. Mas a configuração padrão é uma cama de casal e 2 de solteiro, nesses quartos maiores que são os que a gente chama de comfort, seja a palafita comfort ou os apartamentos comfort. Depois disso vem os bangalôs, e os apartamentos, que aí são esses que estão até aqui na foto aqui horizontal, que aí tem uma cama de casal e uma de solteiro. Então, na média, são quartos triplos, e depois as palafitas são aquelas que eu falei que são duplos. Tá? Então, a gente não tem quarto conjugado, que eu acho que eu vi passando uma pergunta aí na hora que eu estava falando. Então, o quarto maior que a gente tem é esse do apartamento, que ele não é um quarto conjugado, mas ele separa um pouco o ambiente da cama de casal e da cama das 2 de solteiro. Nos apartamentos, a cama de casal ela está no mezanino, um pouquinho mais alto, as camas de solteiro estão um pouco mais baixo, e nas palafitas fica um de costas para o outro. Então, quando você entra no quarto, você tem um primeiro ambiente onde tem as camas de solteiro, e aí virado, né, de costa tem o ambiente onde está a cama de casal, porque a gente tem 2 varandas nas palafitas comforts. Então, a entrada, né, do quarto é na primeira varanda que você tem acesso ao ambiente da cama de solteiro, e a cama de casal ela fica de costa, virada para outra varanda, que tem que dar vista para a duna e para o parque de Jericoacoara, e a outra tem vista para o mar. Então, as palafitas comforts, pelo menos para mim, são um dos meus quartos preferidos lá da Vila Calango, é bem gostoso. São lindos, né? Decoração, muito de bom gosto, os detalhes, as preocupações que tem da Vila Calango é muito
mesmo, né? Tem muito glamour, né? Nessa foto vocês já percebem, né, alguns detalhes da nossa decoração, né, como o próprio abajur ali, que é um garrafão com uma cúpula de juta, né, ou a luminária ali na entrada do quarto, que é feito da palha, enfim, a gente tenta muito aproveitar, a gente usa muitos artesãos local e aproveitar muito do material local, né? Então, a toalha que você vai ver lá, ele vai estar num galho, que a gente foi lá no mangue catar e achar galhos que estavam soltos para ver o que a gente conseguiria aproveitar para a nossa decoração. Então, isso é uma coisa assim que está muito presente, né, no nosso dia a dia, no nosso serviço, essa atenção nos detalhes e nessa mensagem de transmitir muito a cultura do lugar e trazer os elementos do lugar. Outro detalhe importante, gente, para mencionar é que a gente não tem televisão em nenhuma das acomodações, porque realmente é necessário. A gente quer que nossos hóspedes se conectem mesmo com Jericoacoara, com a experiência de estar na pousada e na região. Hoje em dia, a televisão, né, assim, né, talvez alguns anos atrás as pessoas assustavam muito mais, né? A gente não tem televisão no quarto desde que a gente surgiu. Então, antigamente, isso afetava muito mais. Tinha hóspede que, às vezes, o marido fechou a reserva e não contou para a mulher que não tinha televisão, e a mulher chegava lá e ficava brava. Como assim não tem televisão? A gente tem uma área de TV, né, lá uma área que normalmente é usada pouquíssimas vezes de manhã pelas crianças, enquanto os pais estão tomando café da manhã, e elas colocam lá uma Peppa Pig para eles verem. Mas a sala de TV nem é muito usada nas pousadas, porque hoje, além de você né, tem essa questão de multitelar, então você tem, né, todo o seu streaming no seu celular, no seu próprio notebook, né, num tablet, no iPad, então acaba realmente, hoje, a gente sente cada vez mais que as pessoas não estão dando valor a isso, e aí justamente esse convite que a gente faz, né, temos uma internet de ótima qualidade nas pousadas, mas na hora que você está no quarto, de você realmente relaxar, aproveitar, e aí por isso a gente optou por não ter televisão desde que a gente construiu aí as pousadas. Você ia me perguntar... Eu perguntei, você falou tanto em transmissão, a Stephanie também falou em conectar, e até para os agentes que estão nos acompanhando aqui, é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente liga conceito a preço, né? E qual que é essa entrega? O que você pode colocar aqui, Silmara, de uma forma para entender também? Ah, mas eu olho o Vila Calango lá, o Rancho do Peixe é caro, que as pessoas têm uma visão. Qual que é essa entrega, quando a gente fala que você colocou muito aqui, de transmitir algo, de se conectar? Qual é a dica que você pode dar? Porque você tem muito valor agregado nesse produto. Exatamente. Né? Eu acho que é a exclusividade, cara. É um produto único. É diferente, né, às vezes, de você estar num hotel mais padrão, ali que tem uma piscina bacana, um serviço bacana, mas isso você vai ter em um monte de hotel e muitas vezes seu cliente vai ter isso no condomínio dele, na casa dele, né, já. Né, um quarto, né, um ar-condicionado bacana. E a gente vende experiência, a gente vende integração, a gente vende... paz de espírito, né? Você tem um lugar onde você vai relaxar a mente, vai relaxar a cabeça, você vai ter uma integração com a cultura do lugar, com as pessoas do lugar. Então, você vai sair de lá, assim, isso é uma coisa que eu garanto muito, assim, diferente do que você entrou. Você vai ser impactado de alguma forma sempre positivamente, pela interação que você vai ter. Então, é realmente aquela viagem que você vai levar depois para a vida na tua memória de viagens. Então, eu acho assim, uma coisa que a gente vende é a exclusividade, é um produto único. Entendeu? Então, o que você encontra lá, justamente de você estar sempre vendo detalhes, além do que o hóspede ele é mimado todos os dias, né? Então, enquanto ele está lá na estadia, a gente coloca lá um docinho de boa noite no quarto para ele, com uma cartinha que conta uma história, aí tem uma foto desse docinho, um cartão que conta a lenda do lugar, a história do lugar. A gente faz apresentações lá, traz a orquestra de crianças de Jericoacoara, a gente já trouxe escritores para fazer bate-papo, a gente traz artesanatos que faz feira lá, então a gente está sempre mostrando para o hóspede um pouco mais do lugar. Tem um chá da tarde também, que é super delicioso, que a gente serve, e tudo isso não é cobrado a mais. Então, de fato, assim, é um valor agregado, como você disse, Daniel, assim, que é uma entrega que a gente sempre, às vezes, assim, foi uma posição nossa, às vezes, até de não ficar contando muito, para justamente também o hóspede ter essa percepção de que a gente entregou muito mais, né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem conseguido
ao longo desses anos, então. Então, eu acho que essa coisa mesmo, dessa peculiaridade do nosso produto, que é muito bacana. Bom, vou falar um pouquinho agora das nossas áreas comuns também, né? Já falei bastante, né, dos quartos. Então, aqui a gente tem ali um pouco, né, da área da recepção, nosso restaurante, essa parte aqui de baixo, aqui, que é o mezanino do nosso restaurante, onde é servido o café da manhã. Então, tem essa vista lindíssima aí, que você tem de frente para o mar, para ver a praia de Jericoacoara, né, para tomar o café da manhã. A gente tem um restaurante que é o Vila Cá, né, que fica dentro da pousada, que tem uma gastronomia nativa, mas, né, com uma releitura super sofisticada. Então, também aí para os clientes, assim, embora Jericoacoara tenha muito essa opção, né, gastronômica, né, mas o restaurante da Vila Calango, que também é aberto ao público, é o mesmo sistema hóspede seu, que ao final realmente resolveu não ficar na Vila Calango, mas podem indicar o restaurante Vila Cá como uma experiência gastronômica para ele estar dentro do roteiro dele de Jericoacoara, ele é aberto ao público, e a gente tem um jantar especial, que a gente coloca também à noite, às quartas-feiras, as mesas lá no gramado na frente, que aí traz sempre também uma música, ou mesmo nesse gramado aqui embaixo, que fica super charmoso, também é muito bacana. Então, a área que as pessoas também aproveitam bastante, as áreas comuns da pousada, porque eu acho que esse também é um diferencial nosso. As nossas áreas comuns são áreas que convidam o hóspede também, não só aquela coisa assim, eu vou para o hotel só para dormir, eu vou ficar o dia todo passeando e eu vou usar o quarto do hotel só para dormir. Não é a característica dos nossos hóspedes, de quem fica na Vila Calango e no Rancho do Peixe, porque a pousada, ela é aproveitável, ela tem uma área comum muito gostosa, muito convidativa, que os hóspedes ficam ali também aproveitando bastante. Outro ponto importante, gente, para mencionar na parte das áreas comuns, é que a gente, frente à situação que a gente está passando do Covid, o que a gente tem a nosso favor nesse momento é que todas as nossas áreas comuns são abertas, ventiladas. Desde o momento que você chega lá na recepção, você vê que é super ventilado, não tem ambientes fechados. Então, isso é uma coisa que está a nosso favor. Exatamente. Até mesmo assim, a gente vai ter o cuidado, né, de tirar algumas mesas do nosso restaurante. Num primeiro momento, vai dar a opção também de servir o café da manhã no quarto, de ter um room service, que é um serviço que normalmente a gente não tem, mas a gente vai estar oferecendo isso. Mas, assim, a gente já tem esse distanciamento e essa ventilação que está a nosso favor para proporcionar ao hóspede um pouco mais de segurança, além dos nossos protocolos, que também acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí, até mostrando, então, um pouquinho agora no próximo slide, que eu já tinha até trazido para vocês, um pouco dessas experiências que a gente tem lá, que a gente chama aí de experiências essenciais, né? Aqui tem a foto, por exemplo, da apresentação da Orquestra de Jericoacoara, tem o que eu falei do colchonete, que a gente coloca no gramado para ver o pôr do sol, que inclusive também a gente faz piqueniques ali, que fica super bacana. Ali no meio é um jantar, embaixo da palafita, que normalmente a palafita é bastante usada para lua de mel ou pedidos de casamento, que aí esse jantar, ele é um jantar privativo de quem está no quarto de cima, porque esse é um lounge privativo que fica embaixo da palafita. E aí também a gente faz esse jantar lá, que é super bacana, já rendeu aí bastante pedidos de casamento. Aí tem as crocheteiras, ali do lado foi uma apresentação que a gente trouxe, trazendo a história da Carnaúba, a gente já trouxe um pouco um filme que foi até a própria Vila Calango que fez sobre a história de Jericoacoara. Temos o nosso spa também, que tem serviços de massagens, tratamentos estéticos muito bacanas, aula de yoga, que também é um serviço incluso na diária, então o cliente 2 vezes na semana vai ter aula de yoga na vila, ou de pilates no rancho, que a gente convida o cliente para participar dessas aulas, também são serviços inclusos na diária. E aí Silmara, uma coisa que é muito importante falar, que a gente está falando que o mundo está mudando, né? O turismo está mudando depois desse momento que a gente está passando e vai ter mudança. É importante colocar que o Vila Calango sempre teve preocupação com essa experiência do hóspede com a natureza e com o destino, né? Não é uma coisa nova para vocês. Vocês não estão se adaptando a isso. Sempre ofereceram. Acho que é importante você reforçar esse ponto, porque para mim faz uma grande diferença, até como dica para os nossos agentes de viagens que não estão nos acompanhando aqui, que eu quero agradecer todos aí, quase 80 agentes interessados em ouvir esses produtos fantásticos. Bacana. Pois é, acho que assim, ao final, assim, esse momento pós-pandemia, até a gente fez um vídeo sobre isso, que é isso, eu acho que vem muito ao encontro de tudo que a gente falou, né? De você dar mais valor
a esse tipo de conexão, né? De você estar no lugar, aproveitar a natureza, de você aproveitar as coisas simples que a vida te oferece e que ali está o verdadeiro luxo, né? E acho que isso realmente foi uma coisa que veio, assim, que para nós está sendo até, vamos dizer assim, um lado positivo de tudo isso, né? Assim, de que a gente já estava pronto para isso e só vai reforçar ainda mais uma mensagem que a gente já vinha há muito tempo passando, né? E que eu acho que cada vez mais as pessoas vão dar mais valor nas suas escolhas, né? Ao invés de ir para um lugar fechado, para um hotel fechado, de aproveitar esse tipo de experiência. E ainda falando nessa questão, então, de natureza, tem a parte né, vamos dizer assim, dos passeios e de esporte, enfim, que a gente tem lá. Então, temos o Mangue Seco ali do lado, que você pode fazer o passeio com barco, até fazer um stand-up paddle lá, que é super bonito, ver o cavalo marinho, né? As partes de windsurf, a gente tem uma estrutura lá na Vila Calango que oferece surf, windsurf, kitesurf. Então, tem para todo gosto lá, para criança também, né? Já dá para fazer. Às vezes, mesmo que não quer, não, meu filho não vai aprender, mas só às vezes a experiência da criança de ir lá, subir numa vela, brincar, para ela já é uma coisa assim super bacana, né? Então, essa parte da aventura também é uma parte muito legal que tem nas duas pousadas. Mara, a gente até falou um pouquinho lá atrás de você falar quais eram os ganchos e os pilares para a gente poder divulgar as âncoras, vamos falar assim, para divulgar melhor os produtos. O kitesurf é muito forte. Eu queria que você desse só uma palhinha bem rápida sobre esse produto, porque Fortaleza e a região recebe muito. E muito cliente da própria pousada do rancho, ele procura o produto caso de praticar esse esporte, né? Então, esse é um grande diferencial que pergunta. O hotel tem alguma particularidade de ter esse produto para ofertar lá ou o cliente tem que levar o dele? Porque, para mim, isso também é um grande gancho de venda. Tá ótimo, bem propícia a tua pergunta, porque agora a gente vai fazer essa integração agora para falar do Rancho do Peixe, né? Então, acho que o kitesurf, ele é muito elo também entre, assim, não é à toa, a gente tem, né, escolheu esse lugar, né, os sócios, né, os donos, escolheram esses lugares, né, Jericoacoara, porque eles também são praticantes de windsurf e kitesurf, e por isso que foram para lá e se apaixonaram pelo lugar e construíram lá, porque é um dos melhores lugares do mundo para essa prática, o vento constante, tem toda uma questão, né, de como o vento entra do mar, enfim, que é uma parte mais técnica, né, assim, mas que favorece muito as condições para o velejo lá, além da água quente. Então, assim, a gente costuma dizer que ali é a meca do kitesurf. Para quem veleja de kitesurf, tem que estar lá, não tem que ir na vida, e a gente traz muito, tem muita gente que procura lá. Para quem quer aprender, a gente tem escola, né, no Rancho do Peixe, né, lá na Vila Calango, e aí você pode, então, se desenvolver, né, começar o kitesurf. Normalmente o que a gente fala é que 4 dias, 5 dias, com 2 horas de aula por dia, você consegue aprender e já sair velejando de kite. Claro que isso é uma média, né, cada um, de acordo com a sua familiaridade com água, com prancha, né, equilíbrio, é que vai fazer tudo isso. A partir de 7 anos, a gente já começa já a ter aula para oferecer para quem quer aprender kitesurf e windsurf. E aí a gente tem essa estrutura de escola e também de aluguel de equipamento. Embora o kite, ele é um equipamento fácil, né, de você ter uma mochila, né, que você consegue levar, então tem muita gente que acaba trazendo o seu próprio equipamento, tem sua própria prancha, os velejadores normalmente eles costumam trazer. O windsurf, que é um material um pouco maior, né, eles acabam alugando lá. Mas, de toda forma, tem o material para alugar lá também, quem, né, não quer aprender, né, quer ir lá conhecer, você consegue ter acesso a todo o material que você precisa lá, é bem bacana, os instrutores são certificados, então é bastante seguro a forma da aula, enfim, é super bacana, e a gente costuma dizer assim, que quem é picado pelo bichinho do kitesurf, depois tem um sério problema, porque vai querer ficar voltando lá para velejar, porque é uma experiência incrível, e aí evolui depois para um outro produto nosso que chama Surfing Sem Fim, que é você se deslocar com o kitesurf, né, que hoje a gente chama de downwind, né, então tem muito isso, os velejadores, eles vão do Preá para Jericoacoara com o kite, né, então você chega, né, em Jericoacoara, né, de kite, e aí tem as grandes viagens, que esse é outro produto que a gente tem que chama Surfing Sem Fim, onde o seu meio de transporte, de locomoção é o kitesurf. Nosso produto clássico é você chegar em Fortaleza e você vir velejando até chegar ao Preá. Então, você só para dormir ao longo, né, da costa lá do Ceará, nesses nossos parceiros,
com toda a estrutura, mas cada dia você vai se deslocando e aí você tem uma outra visão da costa, né? Em outros lugares que passa por praias que não tem acesso, né, do carro, então você tem conhecimento com comunidades que estão ali mais isoladas, que é lindíssimo, ou de fazer também esse passeio do Preá até o Maranhão. A gente já chegou a cruzar aí 3 estados aí, né, entre Ceará, Piauí, Maranhão, já começamos lá do Rio Grande do Norte também, é muito bacana também. Então, quem quer se aprofundar, tem esse cliente específico do kitesurf, fala com a gente, porque aí tem mais 1 hora para a gente ficar conversando só disso, só porque é muito bacana essa experiência. E aí, agora, então, vamos falar do Rancho do Peixe, que eu tô vendo que meu horário já tá indo embora. No começo eu falei 1 hora, é muito tempo, e a gente já tá indo nos 15 minutos. O Rancho do Peixe, então, aí já é aquela coisa, né? Uau, né? Abriu, assim, a janela da natureza, né? Só para vocês verem, aí essa parte da foto é só a parte da frente da pousada, né? Aí são os nossos 14 bangalôs que estão de frente para o mar. Então, a gente tem essa fileira de baixo, essa fileira um pouco mais em cima, e aí essa estrutura da frente, onde fica a escola, onde fica, né, a guarderia, fica o bar da praia, a pizzaria. E mais profundo ali, dá para ver ali um azulzinho ali da piscina, e aí a gente tem a parte de trás, onde tem os bangalôs que ficam no meio do coqueiral. Acho que tem uma outra foto que também mostra um pouquinho mais essa estrutura também do Rancho do Peixe. Aí aqui é a parte da piscina, né, e ali no fundo, então, são os bangalôs que ficam em meio ao coqueiral, então, que aí eles não têm vista para o mar. Então, no Rancho do Peixe são 26 quartos, 12 deles estão no coqueiral e 14 estão na praia, né? Já o Rancho do Peixe é uma maravilha para vender, porque é uma coisa só o quarto, então não tem como errar, para o agente é mais fácil de aprender o produto. Os nossos 26 bangalôs, eles são exatamente iguais. O que muda é só a localização, ou ele está no coqueiral, ou ele está na praia. Aí ele tem 80 metros quadrados, então é um bangalô super amplo. Essa é uma formação fixa, com uma cama de casal e 2 de solteiro. Depois acho que tem outra foto mais para frente que dá para ver melhor, mas aqui você tem um pouco dessa junção ali, então, das 2 camas. Isso, ali. Então, você tem a cama de casal e ali no canto você tem um L ali das 2 camas de solteiro, que quando não é usada fica ali como um sofá, que o pessoal faz isso. Eles gostam muito de abrir todo o quarto, porque ele abre, né, ele te dá esses 180 graus aí de visão, e aí ficar lendo um livro ali, recebendo a brisa do vento ali, porque aí no Preá é vento, vento, vento. Então, nenhum dos nossos bangalôs tem ar-condicionado no Rancho do Peixe, mas eles são todos abertos. Tá vendo essa parte de cima dele? Ele é toda aberta para receber essa ventilação. Eu, como paulista friorenta, quando estou lá, eu uso uma mantinha à noite, porque o vento lá entra mesmo nas frestas do quarto. Então, é realmente dispensável, mas tem um ventilador de teto também, para quem faz questão, às vezes, de ter um reforço aí. O rancho, ele tem muito essa coisa mesmo, assim, desde o quarto, né? Dessa integração com a natureza. Então, eu falo, às vezes, principalmente quem vai ficar no coqueiral, é comum uma pererequinha dar uma visitinha lá no banheiro, e a gente brinca muito que as crianças adoram isso, né? Então, porque você está no meio de uma vegetação ali nativa quase, né? Então, uma vegetação muito abundante, e aí tem muito mais essa integração também com os bichinhos ali da região, que a gente convive ali pacificamente com eles. Aí, bom, enfim, na parte dos quartos, acho que é isso, assim, tem essa coisa mesmo da amplitude dos bangalôs, ele tem uma varanda, um deck com rede que dá para aproveitar muito. E as nossas... Oi? Desculpa de interromper aqui, a política de criança no rancho respeita a mesma do Vila Calango, a mesma política? Isso, as duas são iguais. Uma criança até 7 anos é cortesia, e estamos com essa condição especial agora nesse segundo semestre, com 2 crianças até 7 anos de cortesia. Muito legal. E aí, enfim, aqui também então mostra um pouquinho então da nossa área de recepção, nosso restaurante, a gente lá no Rancho do Peixe, então, tem muito isso também, assim, de aproveitar mais, porque lá a gente tem restaurante, bar da praia e pizzaria. Então, realmente, para quem quer ficar lá, né, embora é só o café da manhã, né, que está incluso na diária, mas você tem essa opção para ficar lá na pousada o dia todo, se quiser, até porque o Preá ainda não se desenvolveu tanto nessa área gastronômica como Jericoacoara. Então, nosso hóspede, normalmente, o perfil do hóspede do Rancho do Peixe, ele vai ficar 4, 5 dias na pousada, vai 1 ou 2 vezes para Jericoacoara, para jantar, para conhecer, mas ele acaba ficando muito ali. Claro, tem os passeios durante o dia, mas para jantar, até pela diversidade que tem de oferta gastronômica na pousada, eles acabam ficando bastante na pousada. Mas reforçando...
Porque eu acho que é importante você reforçar também, a gastronomia é muito rica, né? Os pratos que são feitos, né? Essa refeição que a pousada oferece hoje também é bem requintada, né? Então, esse é um diferencial, porque o hóspede acaba ali curtindo uma pousada, né? Exatamente, gastronomia é um super diferencial, que inclusive os hóspedes falam bastante. O nosso cardápio é uma visita ao Ceará. Foi feito um estudo, né, da nossa equipe, né, de viajar ao Ceará para trazer pratos típicos, e aí o nosso chefe fez essa releitura, né, de cada prato, de cada bioma, né, do Ceará, né, do sertão, do mar, da serra, e aí são pratos muito ricos, né, além do bar da praia, que aí traz sanduíches, né, as coisas mais leves, e a pizzaria, para quem, né, gosta sempre da boa e velha pizza napolitana, né, a maioria dos sócios lá são italianos, e eles fazem muita questão de ter lá a pizza napolitana na pizzaria, que também é muito gostosa, aquela pizza mais fininha, bem gostosa mesmo de estar lá. Bom, vamos continuar então a ver um pouquinho mais, a falar um pouquinho do Rancho do Peixe, né, nessa questão também da cultura, do lugar, da experiência. Por exemplo, esse no meio é uma visita que a gente faz no processamento da castanha, tem a Casa da Farinha também, que também a gente vai, tem a visita a exposição de artesanatos. Lá no Rancho do Peixe, por ter uma área muito maior, acaba que dá muito mais para a gente fazer. Tem uma área lá que a gente chama de ranchinho, que é um playground feito todo de madeira para as crianças, então as crianças gostam bastante. A gente tem também um serviço que a gente pode oferecer adicional de babysitter, né, de babá, que temos lá já pessoas já qualificadas, que já trabalham com a gente há muito tempo, e é um preço muito acessível, então acho que esse é um diferencial super bacana, que os hóspedes gostam muito quando vão para lá, então de contratar esse serviço à parte. A gente faz jantares, por exemplo, nesse embaixo da azeitoneira que a gente tem. Também colocamos as mesas no meio do nosso jardim, a parte de spa. Ali na frente, por exemplo, é lá no Bar da Praia, onde a gente tem esses gazebos também que os hóspedes aproveitam. Além de eventos, né? Enfim, todas que a gente recebe lá, que acho que tem um pouquinho mais para frente para a gente falar especificamente disso. Mas é uma área também que se aproveita bastante lá na pousada, além vamos dizer assim, desse outro gancho que a gente tem com toda a questão dos esportes de aventura também que dá para fazer lá no Rancho do Peixe. Falando então agora, vamos um pouquinho mais para frente, né? A gente tem a parte de sustentabilidade, além do kitesurf, né, também, né, que aí a gente já falou um pouquinho já, né, no começo, mas aí mostra, né, o que você pode aproveitar lá no PREA também, que é nessa área do kitesurf. E aí vamos falar um pouquinho também da questão da sustentabilidade, né, assim, que acho que é uma das coisas que está muito presente, né, e acho que isso tem que estar muito alinhado com o perfil do hóspede, para poder estar alinhado com o nosso produto, vamos dizer assim, e reconhecer o valor desse nosso produto ali. Até tem uma foto aí do começo ali da praça, agora que eu estava vendo aqui, que mostra um pouco desse repaisagismo, né, que a gente fez nessa praça na lateral da Vila Calango. Então, no Rancho do Peixe, a gente tem uma horta que a gente cultiva, onde a gente usa, né, os produtos dessa horta na pousada. Lá na Vila Calango já tem uma menorzinha, mas que a gente, né, por falta de espaço, mas a gente tem muito essa questão de privilegiar os fornecedores locais, a gente gosta muito de ter essa questão do quilômetro zero na medida do possível. A parte de reciclagem, que isso para mim já é o básico, né, disso que a gente tenta muito trazer isso com o nosso hóspede, aproveitando os materiais locais também, né, tanto na nossa decoração, como eu já falei. Então, essa também é um gancho que a gente está sempre muito conversando com o cliente para trazer essa questão do canudo, né, que hoje já virou commodity, todo mundo já está meio contra, mas lá a gente foi pioneiro nisso também, de já abolir o canudo, né, até a própria água de coco clássica, né, a gente conseguiu convencer o hóspede, né, de que é muito mais sustentável você tomar a sua água de coco, às vezes, num copo bacana, né, porque esse coco, a gente vai aproveitar a carne, né, que a gente fala dentro do coco, para fazer outras coisas, outras delícias, até do próprio docinho de boa noite para o hóspede. A casca do coco, ela é processada, ela vira adubo, então você acaba contribuindo muito mais para a natureza e na geração do lixo, quando você adere a esse conceito. Então, isso é uma coisa que a gente gosta muito de frisar, para estar alinhado com o perfil dos nossos hóspedes, e a gente tem aí hóspedes aí que estão muito engajados com a gente
nessa questão sustentável. E aí, por fim, já estou aqui meio que extrapolando o meu tempo, mas falando um pouquinho da região, dos passeios. Então, o que a gente tem lá, tem a Fat Bike, para quem gosta, né, de aproveitar ali, já fazendo um pouco, praticando um pouco mais de atividade física. A gente tem os bugs, tem cavalos, né, para quem quer fazer os passeios, tem a canoa havaiana em Jericoacoara, né, então para você visitar aí pontos turísticos, né, a Árvore da Preguiça, a Pedra Furada, né, o próprio Mangue Seco que eu falei, onde você pode ir lá, tem o passeio do cavalo marinho, as lagoas. É uma região muito rica, né, o parque em si, ele é muito aproveitável para toda essa questão. Então, de passeios na região também. E aí você pode estar contratando isso diretamente com a nossa recepção, ou antes também a gente manda o catálogo, enfim, a gente pode fazer já toda essa programação junto com vocês, personalizado. E aí, falando rapidamente, então, desse momento que a gente está agora, então, né, tudo dando certo, a gente está previsto para abrir em agosto. Eu acredito que o Rancho do Peixe deve abrir primeiro que a Vila Calango, porque Jericoacoara está fechada por decreto municipal, e eu acredito que, então, o Jericoacoara deve abrir mais para a segunda quinzena de agosto, mas isso não é ainda uma data oficial, a gente está muito trabalhando junto com a prefeitura, né, ouvindo muito eles, mas um pouco do feeling é esse de que Jericoacoara vai ser mais para a segunda quinzena de agosto. Já o Rancho do Peixe, a gente não teve nenhum decreto de fechamento lá, enfim, então eu acho que está mais certo da gente conseguir, já está reaberto aí, já estamos vendendo, inclusive, né, para início de agosto. Então, é uma data que a gente está trabalhando com ela, e claro, assim, alterações é possível, né, nesse momento que a gente tem de muita incerteza, mas só acho que só vai acontecer uma alteração se realmente tiver aí algum agravamento mais no cenário da região, mas que pelo que a gente está acompanhando, graças a Deus, acho que não será o caso. A gente tem a questão dos nossos protocolos também, né, então que a gente tem trabalhado muito com isso já, temos preparado bastante, inclusive aderimos a selos, né, o próprio selo do Ministério do Turismo, né, tem uma parceria com o pessoal do selo Safe Clean do Circuito Elegante, somos associados da BLTA, Roteiros de Charme, então todas as associações que deram estrutura também para que a gente pudesse estar preparado, né, capacitado, então todos os protocolos nessa questão de usar produtos, né, hospitalares, né, na nossa limpeza e higienização, para que a gente tenha uma higienização mais completa das superfícies, vamos ter essa questão da ventilação, álcool em gel disponível, uso de máscaras, enfim, bastante do que vocês já devem ter escutado bastante, mas que a gente tem se preparado muito para isso, vamos estar usando pulverizador também para os nossos quartos, para poder estar fazendo essa desinfecção, deixando o quarto aí aberto, ventilado com um intervalo de 24 horas, tudo isso para também trazer uma segurança maior para os hóspedes nesse período. Bom, aí também um pouquinho que vocês vão receber, né, mas só para vocês entenderem, então, que a gente tem algumas promoções para esse segundo semestre, recebendo material, vocês vão poder ler um pouquinho sobre isso, mas tem aí condições bem atrativas aí no segundo semestre. O que mais que nós temos aí, Esté? Isso acho que é uma coisa importante também vocês saberem, que a gente recebe, né, tá abertos para receber grupos e eventos, casamentos, né, a gente recebe casamentos lá em algumas épocas, grupo para comemoração de aniversários, a gente faz toda uma programação, fecha a pousada, né, não nos períodos de alta temporada, mas estamos abertos, né, a fazer esse buyout do hotel, dependendo para fazer uma programação específica, então, esses aí já são alguns dos grupos que a gente já recebeu lá, recebendo aniversários, eventos até corporativos que eles fazem em retreat, né, com empresas também, que é bem bacana. Então, também temos essa possibilidade aí para aqueles que têm interesse. E aí, um pouco do que eu falei, né, do nosso público. Então, não são só os esportistas, a gente recebe muita família, recebe os grupos, recebe casais, então, a gente atende aí a todos os públicos. Então, não tem muito essa questão, às vezes, de falar, não, é só para um público específico, né? Então, tem a questão de aceitar criança, né? Que é uma coisa que, às vezes, nem todo hotel tem. E aí, às vezes, tem as suas restrições, né? Para bem ou para mal, né? De quem, às vezes, não quer ir num hotel que aceita criança, mas, às vezes, até eu digo assim, por exemplo, o Rancho do Peixe, pelo seu tamanho, não acaba não sendo um problema você ter essa mistura de públicos, e a própria Vila Calango também lá. Mas, assim, temos perfil para todos os grupos, tá? E os nossos contatos também, então, para quem quiser falar com a gente, conversar, tirar dúvidas, a gente está super aberto aí.
Temos tarifas especiais para agentes também, que eu vi aí uma perguntinha vindo rapidinho, e é só falar com a gente sim, que a gente tem aí bastante condições especiais. Uma refeição lá no Rancho do Peixe, que eu vi aqui, Maria, assim, acho que está numa média aí para você ter uma refeição, um valor médio por pessoa lá de refeição, entre um prato, uma alimentação, eu diria talvez na casa de R$80. Eu tenho um jantar especial, por exemplo, que a gente faz lá, às vezes, quando na quarta-feira, que aí é o casal, você está aí na faixa de R$150, enfim. É um preço que acho que fica bem na média, assim, porque a gente é bem variado, né? Tem a parte de massa, tem a parte de frutos do mar, então, mas eu diria mais ou menos essa média de preço. Acho que é isso, né? Acho que pode encerrar a tela de apresentação. Vai compartilhar para a gente poder falar um pouquinho. Alguém, vocês querem tirar mais alguma dúvida? Então, a gente falou um pouquinho sobre aí o custo da refeição, falamos aí... Tinha uma dúvida, né? Qual escolheu, Vila Calango ou Rancho do Peixe? Tem um cliente que tem esse perfil, como que escolher, como definir... Ela ainda está aparecendo para a gente. Como definir essa hospedagem da melhor forma possível, qual é a sugestão que você dá, mas esse é um ponto. Casamento, é possível realizar casamento também nesses produtos, se tem alguma regra, porque hoje a Orinter é especialista também em vender casamento, formatar através de um departamento, como que funciona isso também? Então, para casamento, a gente pede o fechamento da pousada, com mínimo de 3 diárias, tem os períodos que a gente... deixa, então, casamento nos períodos de baixa temporada ou início de dezembro, período que a gente não tem muita procura, e a gente faz, então, esse fechamento da pousada para receber o evento. E aí, na média, assim, eu diria, em média, são 100 pessoas, 110 pessoas para casamento nas 2 pousadas, Então, em termos do evento em si, embora a nossa ocupação, mesmo a Vila Calango, na sua capacidade máxima, tem 70 pessoas, nas acomodações, o Rancho do Peixe já fica nas 100 pessoas, mas, assim, mesmo que tem muitas pessoas que se hospedam em outras pousadas, mas o evento em si, para fazer o jantar, para fazer a festa, a gente considera também como capacidade máxima 100 pessoas. Deixa eu perguntar, a Juliana de casamento está online aí, Jorge? Não, porque aí ela pode fazer mais perguntas, se ela tiver algum detalhe também. A Juliana não está, mas ela já está trabalhando em cima disso para deixar isso disponível no site de casamentos da Orinter. Tá, mas legal. Então é bom entender que aí que tem. Da Valesca, que ela está querendo saber, em termos de perfil de cliente, o que você acredita ser o diferencial entre Vila Calango e Rancho do Peixe para a escolha entre os dois? O ideal é que seja os dois, né? Valesca? Mas eu acho que é isso, assim, a Vila Calango é mais o cliente que quer um pouquinho mais de agitação, então quer ter mais opção para ele ficar jantando todo dia num lugar diferente, dele ter um centrinho para fazer compra, A praia de Jericoacoara é uma praia muito mais aproveitável do que a praia do Preá, então, às vezes, se quer ficar ali em Jericoacoara, quer ficar na praia, então, a Vila Calango tem mais esse perfil. Já o Preá, e aí o Rancho do Peixe, ele é esse perfil mesmo assim, aquele cliente que quer aproveitar o hotel, tem mais essa conexão com esse conceito de sustentabilidade e natureza, integração com a natureza, e aí quer mais essa parte mais quer o silêncio, porque Jericoacoara, hoje em dia, por esse burburinho, tem essa coisa do bug, do quadriciclo que está lá, então você está nesse burburinho. O Rancho do Peixe, não, é som de passarinho e de vento. Então, se você quer silêncio, você quer realmente um lugar para você descansar, aí é o Rancho do Peixe, mas também tendo essa opção de estar, a 20 minutos de Jericoacoara, então o dia que você quer ir jantar, o dia que você quer fazer um passeio, você está ali com tudo à mão, mas a hora que você está na pousada, você quer realmente estar num lugar silêncio. E conviver com o pessoal ali dos arredores, da Praia do Preá, porque você tem algumas coisas também, os moradores que eu brinco, daquela região, você tem esse pitoresco, o rancho, acho que ele passa muito isso, Ele ainda está muito mais nesse cenário de uma vila de pescadores, Então, se você andar pelo Preá, você vai estar numa comunidade totalmente nativa ali, para você andar e conversar e conhecer. Tem também, acho que muito bem lembrado a questão da taxa de Jericoacoara, que então a Vila Calango, Jericoacoara começou, acho que desde o ano passado, ano retrasado, ela começou a cobrar uma taxa de sustentabilidade, que é uma taxa diária,
que você paga, então a gente até na nossa confirmação de reserva, a gente manda o link dessa taxa, acho que ainda está em R$5 por dia, Esther, não me lembro agora, a taxa do turismo, que aí você paga... Pagamos R$5 e Rancho do Peixe é R$4 por dia. Não, o Rancho do Peixe não tem, esse é o ISS, que muda de 5 para 4, que é o adicional do imposto. Mas a taxa do turismo, você paga essa taxa por dia, e você tem que pagar antes, a gente recomenda, tem um link para você entrar e fazer esse pagamento, até às vezes para quem vai se hospedar no Rancho do Peixe, mas se vai visitar Jericoacoara, tem que ter esse cuidado de fazer esse recolhimento dessa taxa, porque lá na entrada de Jericoacoara você tem que apresentar o comprovante, ou você tem que pagar lá na hora. Então, a gente já recomenda que faça isso antes, e a gente dá toda o suporte para isso, mandando o link para que o cliente já faça isso antes. Outra pergunta que eu vi aqui, depois vocês me falem se tem mais, mas às vezes, conforme eu estou falando, eu ainda consigo ler alguma pergunta que aparece. O transfer de Fortaleza, ele está na faixa de R$500 o carro para até 4 pessoas, R$600 um carro para até 6 pessoas, embora agora a gente está até esse semestre com uma promoção, que o transfer da volta está com 50% de desconto, mas nesse período agora, né, que a gente está tendo algumas condições especiais para retomada, mas o preço normal é esse de transfer vindo de Fortaleza. Então, se você está com a família de 4 pessoas, você vai dividir esse valor por 4, né, porque é o valor do carro, independente da capacidade. O da van está na faixa, acho que de R$800, e também vai 6 pessoas. E o transfer do aeroporto de Jericoacoara está na faixa de R$200. A gente está ali mais perto, né, dá 20 minutos o aeroporto de Fortaleza, do Rancho, e mais ou menos 40 minutos de Jericoacoara. Lembrando que é a perna, né, Silmara? Só para deixar claro que é cada trecho. É importante. Se não for a gente, mas não estou achando esse preço. Gente, é por preço, disponível lá no portal da Urinter, tem essa promoção aí que a gente está conversando aqui. Jorge, alguma coisa a mais? Não. Silmara, se você tivesse que deixar uma mensagem dessa retomada para todos os nossos agentes... Eu só quero saber quando é que vai ser o fan trip. Olha, agora de evitar aglomeração, acho que vai demorar um pouco. Agora se pudesse, eu queria passar um videozinho de 1 minutinho que traz um pouco dessa mensagem aí de retomada, assim, que acho que também leva vocês um pouco mais para dentro aí da nossa realidade. Sté, se você consegue colocar, ou quer que eu coloque? Assim, ó. E depois, consegue mandar o link desse vídeo para mim e link de fotos, Sofia? Porque eu vou compartilhar com as pessoas aqui. Tá bom, pode mandar assim. Vamos lá, vamos ver lá. É 1 minutinho ele, gente, rapidão. Eu só acho que não vai ter áudio, porque a gente tem um problema no Google Meet de áudio, tá? Então, que o áudio não saia. O áudio, que pena. Mas dá para ver as imagens, tá bem legal. Tá. E acho que a mensagem que ele passa é isso, assim, né? Que nesse período agora, a gente chama que é um período de virar a página, né? Então, acho que Jericoacoara também teve esse respiro, né? A região. Então, teve uma questão da natureza, né? Ela voltou, a gente teve desova de tartaruga, né? Então, assim, a natureza as lagoas estão cheias, a natureza está muito mais exuberante. Então, foi um respiro também, né? Para o lugar, para a região. Mas é um convite um pouco desse vídeo para que você, né? Então, valorize mais, né, essa conexão, essa integração com a natureza, você aproveitar o simples, mas é um simples com conforto, com qualidade, com alta gastronomia, né? Então, esse é o luxo, essa experiência única e essencial que a gente oferece, e a gente está ali esperando todos vocês lá, inclusive vocês, agentes, também para desfrutarem como hóspedes, são nossos convidados aí para estarem indo lá conhecer a gente. A gente vai mandar todo o material para você, Daniel, para vocês compartilharem. Muito bacana. Depois coloca, se precisar colocar algum crédito, porque os agentes aqui estão pedindo para postar nas redes sociais deles. Claro, a gente manda link do vídeo, por favor, postem, compartilhem aí, porque é uma mensagem muito bacana essa. Mas só tem uma regra, tem que marcar Viracalango, Rancho do Peixe e Urinter, senão a gente não vai deixar utilizar, vai deixar muito claro. Não, Daniel, não vai ganhar o certificado de especialista no rancho. E assim, gente, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Eu queria agradecer demais, em nome da Urinter,
do Jorge, nosso aqui, todos os agentes de viagem, muito obrigado pela presença, a quantidade que teve. Rafael, obrigado. E eu gostaria aí que vocês terminassem com uma mensagem para todos eles. Todo mundo adorou, fantástico, obrigado mesmo. E eu queria dizer que todos esses produtos aqui, tanto o Ranch quanto o Vila Calango, está disponível no portal da Urinter, 100%, com uma ação promocional bem bacana, com o acordo comercial que a gente fez. Estamos virando um grande parceiro deles, a gente está tendo essa oportunidade. Então, consulte no site da Urinter, disponível online, que a gente vai ter um carinho em atender. Agora é com vocês, fique à vontade. Tá bom. Bom, agradeço muito a todos vocês, a atenção, todos estarem aqui, a presença, e acho que é muito do que a gente tem falado, né, com os nossos hóspedes, também nas nossas redes sociais, né, que tudo vai passar e a gente está muito otimista, né, de que vem aí um novo momento, né, que a gente vai estar vivendo, mas que eu acho que a gente tem que tirar um aprendizado de tudo isso, né? Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, a gente tem que estar ali agradecendo, principalmente pela nossa saúde e pela oportunidade de estar aí trabalhando e estar aí nos preparando para receber esse novo mundo. E a gente está ali com muito esforço, muita dedicação e muito carinho, esperando todos vocês lá. Obrigada a todos. Rafael, Esther. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Tchau. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada.